connection. Gaza, o fim do começo. Ucrânia, o começo do fim. Bolsonaro, o recomeço. Imigração não tem fim. Boa noite, obrigado pela companhia. Nós estamos com o nosso quarteto, os quatro paulistas, Caio Blinder, Diogo Mainardi, Bruno Corano e Sil Curiati. E esse mineiro. Nós vamos começar com o Diogo, que está na alça de miro do Putin. Ele assustou o mundo, não só a Europa, não só a terra do Diogo, quando ele disse que vai mandar a bomba nuclear se a Europa mandar tropas para ajudar a Ucrânia. Diogo, a bomba dele chega aí em você? Chega nada. É um blefe contínuo, Putin. Ele só ataca quem é fraco. Os opositores ele manda para o Gulag e assassina. Jornalista ele manda para o Gulag e assassina. Os ucranianos também, coitados, são massacrados pelo Putin. Os prisioneiros russos, 400 mil russos, baixas russas na Ucrânia. Ele só mata gente que não pode responder aos abusos da ditadura, do regime dele. Então não tenho nenhum medo pelo que ele pode fazer contra mim, contra a minha casa, mas eu tenho medo pelo estrago que ele está fazendo no mundo todo. Você não tem medo, mas quando o Macron abriu o bico, ele assistiu esse programa, e ele viu quando eu perguntei pro Diogo, falei, por que não manda tropa feito aqueles contingentes que os ingleses, os americanos mandaram para lutar na Espanha, né? Ele ouviu aquilo e foi falar, e os líderes europeus falaram, não temos nada a ver com isso, isso é porra louquice do Macron. Macron é uma espécie de Lula em francês, ele fala sem parar, fala sem muita pensar, bobagem, sem pensar, falastrão, sem pensar, sabe? E dá isso aí. Por isso é que ele pegou aquele garotão bonitão para ser o primeiro-ministro dele, para corrigir as bancadas dele. Ô Bruno, tudo que eu lia sobre a Rússia, economia, situação, perspectiva, era ruim. E agora sai essa pesquisa, diz que tudo vai muito bem, que a Rússia não tem inflação, tremenda prosperidade, não há protestos, os russos consumindo como nunca, e os que protestam, que estão vivos ainda, hoje foram lá ver o enterro do Navalny. Mas também são raros protestos. A Rússia vai bem? Vai bem em termos, né? O principal ingrediente da economia russa é petróleo e gás. E isso não foi impactado, porque os Estados Unidos ficaram com medo de um embargo total para óleo, para petróleo, porque isso poderia impactar a economia mundial. Então, acabou que eles seguem gerando muito dinheiro. Não é verdade que a inflação lá está baixa, a inflação subiu. Entre as maiores economias do mundo, eu acho que entre as 25 maiores economias, a Rússia tem um nível de juros altíssimo, está em 16% ao ano. Você pega todas as outras que estão acima ou abaixo, é tudo tranqueira, Zimbábue, é coisa assim. A Ucrânia está com juros mais baixos que a Rússia. Se fosse você, eu dava uma olhada nessa pesquisa que saiu ontem. Não, eu li ela inteira. Não, a economia cresce. A economia cresce porque é economia de guerra. Qualquer economia de guerra cresce. Impulsionado, mas não crescia. Está investindo mais de 20% do PIB em armamentos. Em armas. Mas a moeda... Mas depois que ele começou a fazer a transação dele com a China, importar carros baratíssimos, e outros produtos em petróleo, inclusive também o gás, petróleo ou gás que ele trazia da China, uma das duas, e com o Irã e com a Coreia do Norte, a situação dele melhorou. Não, mas com esses amigos melhor. A gente tem que levar em consideração, a primeira coisa é que a moeda desvalorizou. Então, sempre quando acontece isso, existe um processo oculto que parece que então você está movimentando mais dinheiro. Vamos lembrar também que o comércio, quando o Oriente fechou para a Rússia, ela aumentou em muito os negócios com a China. Hoje os números são recordes. Então a economia não está uma maravilha, mas também não colapsou. Como o Caio falou, a economia de guerra movimenta. Só que está criando uma defasagem monetária interna, e ao mesmo tempo uma expansão que cria a simbologia de crescimento. Em outras palavras, eles começam a imprimir dinheiro para pagar a conta e a economia sofre um processo expansionário que se reflete em crescimento. 2022 e 2023,
entre as 7 maiores economias do mundo, a Rússia espancou todo mundo, cresceu mais que os Estados Unidos, inclusive. O que teoricamente... Isso é que eu digo, porque ela não é uma das 7 maiores economias do mundo. Mas onde está aí a questão? Na minha opinião, falta de transparência. Esses dados são acurados até que ponto? E um cuidado muito grande em levar em consideração essa questão expansionária. Então, assim, não é que o país ficou rico ou cresceu, é que se mudou o valor referência da moeda. Olha, se os mercados estão cheios, os russos estão comprando e não há nenhum protesto, tem alguma coisa que vai a favor dele. Na Coreia do Norte também não tem protesto. Não, mas sabe, isso não tem protesto. Você pega a Rússia, a gente fala que a televisão acabou no mundo, ninguém vê televisão. Na Rússia é o contrário, é tão atrasado, 60% da população se informa ou se desinforma pela TV estatal. Então imagine, se 60% assiste a televisão estatal, você vê só propaganda do governo. Essa é a visão do Putin. Se a internet ensinasse, o Brasil não seria um país mais educado? Não, existe propaganda. Porque ninguém mais assiste televisão no Brasil. Todo mundo aprende pela internet e ninguém sabe nada. É propaganda. Você vê na Rússia, você só assiste propaganda do governo. Existe uma lavagem cerebral. Olha aqui, o Putin está ganhando a guerra. Além de estar ganhando lá na economia, está ganhando a guerra. Ele tinha 17% da Ucrânia, caiu, os ucranianos tomaram, ficou só com 7%. Agora ele está com 28% da Ucrânia. Está tudo errado isso aí, Lucas. Não está não. Não, estão todos errados. Então não. Estão todos errados. O Putin, quando começou a guerra em 2022, já tinha 7% com a invasão da Crimeia. Ele tinha 14%, Diogo. Não, ele tinha 7%. E tinha um pedaço de Donbass. Com Donbass. Hoje em dia ele tem 18%. 18% da Ucrânia. O número incluindo os 7% que ele tinha antes. Então, ele perdeu 400 mil homens para conquistar 11% do país. Olha, os números estão diferentes. Não, esse é o número certo. Esse é o número. Não sei por que seu número é mais correto que o que saiu ontem no Times. Não, 14, mas enfim, não vamos emperrar aqui não. Eu li no Times também, Lucas. Eu não só li no Times, li na BBC. Esse é o número oficial. 18% de território ucraniano. Porque ele não ganhou mais nada, e a Ucrânia também não. Há um ano está tudo parado. Não, ele ganhou no mês de fevereiro, ele ganhou terreno, sim. 4 quilômetros quadrados, Lucas. Nós estamos em guerra de trincheira. É uma guerra de Primeira Guerra Mundial. Voltamos à Primeira Guerra Mundial. Só falta ele usar gás agora. Como é que a Ucrânia então vai se salvar dessa? Você acha que vai salvar? Se alguém pode salvar a Ucrânia? Quem pode salvar a Ucrânia? A Ucrânia vai safar dessa? O Biden. A única pessoa que pode salvar a Ucrânia é o Biden. Toda essa confusão que nós tivemos na Europa essa semana, das declarações do Macron, que assustou, ele assustou, na verdade, não o Putin, ele assustou os alemães. Assustou a própria União Europeia. Porque eles não querem, ou seja, a Europa não está preparada ainda para assumir suas responsabilidades militares. Ela continua sob o guarda-chuva de proteção americano. Sim, mas nesta semana, Caio, a Europa autorizou finalmente, começou a repassar 50 bilhões de Isso é um processo, Diogo, é uma transição. A Europa está fazendo... A Ucrânia começa a receber 4 bilhões de euros por mês. Então você tem que, óbvio que ela tem que agradecer ao Trump. Ela está com tanto medo do Trump que ela se prepara para uma autonomia militar. Mas OTAN sem os Estados Unidos. Mas esse dinheiro da Europa, que são 84 bi, vamos ver o total, é para a reconstrução da Ucrânia. Eu estou discutindo armas. As armas, ela precisa das armas. O que o Biden fez desde o começo? Ele deu apoio, mas foi sempre um apoio relutante. Número 1, eu vou ajudar a Ucrânia, mas eu não quero provocar demais o urso de papel, entre aspas, que é o Putin. Então, o que é o que o Biden fez desde o começo? Eu vou ajudar a Ucrânia de forma suficiente para não perder, mas a minha ajuda não é suficiente para ela ganhar. E estamos nesse impasse agora. E a Ucrânia faz muito bem com uma coisa: ela tem que exagerar o perigo. Quanto mais ela exagera o perigo, ela espera com isso que os americanos caiam na real, especialmente esses republicanos servis ao Trump, e aprovem ajuda. Porque se ela não receber estimativas militares, que ela pode começar a perder a guerra no segundo semestre, caso não seja retomado em grande intensidade o fluxo de armas americanas.
Eu acho que isso... E do ponto de vista econômico, a Rússia não vai perder o fôlego. E do ponto de vista econômico, a Rússia não vai perder o fôlego. Nessa tocada, ela consegue levar essa guerra anos, porque ela não tem gasto. Tem gasto bastante, mas a economia dela suporta isso. Diogo, você e o Caio, mas você mais ainda, e o Bibi Netanyahu, subestimam o impacto... Não nos coloque na mesma frase com o Bibi. Subestimam o impacto que essas mortes na Palestina vão ter no futuro de Israel. Não é questão de semitismo, antissemitismo, não, porque eu acho que não se pensa em judeu quando hoje eu acho que se pensa primeiro em Israel e depois, de fato, entra um elemento de antissemitismo. Mas isso agora pode até derrotar o Trump, porque lá em derrotar o Biden, porque em alguns estados a população de árabes e palestinos é muito grande. Sem falar no aumento do terrorismo que pode vir no futuro. Vão 30 mil mortos, desses 30 mil, quantos parentes vão pegar em armas depois disso? O que você acha? Eu discordo de tudo isso. Eu não subestimo as mortes palestinas, pelo contrário, são terríveis. O sofrimento atroz causado pelo Hamas, causado pelo massacre do dia 7 de outubro e pelo uso de escudos humanos em Israel. O cálculo do Hamas, a gente sabe qual era. A gente faz o ataque, leva um bombardeio, depois todo mundo sai da toca e usa o dinheiro da reconstrução para fazer mais túneis, comprar mais armamentos e atacar novamente Israel. Teria sido um sucesso, teria havido um aumento do terrorismo, certamente, um incentivo ao terrorismo, se o ataque tivesse dado resultado. Isso sim provoca mais terrorismo. O sucesso do ataque do Hamas, a não reação por parte de Israel, isso tem incentivado enormemente. Não só os parentes dos terroristas mortos, teria incentivado toda a região, inclusive da Cisjordânia, a praticar atentados terroristas como o de 7 de outubro, talvez até piores. Então, não concordo com essa visão de jeito nenhum. Acho também que, com o Hamas, não tem solução de 2 estados, nunca haverá, essa possibilidade não existe. Tirando o Hamas do governo de Gaza, já que aparentemente exterminar completamente o Hamas é impossível, mas dá para desmilitarizar a região, dá para tirá-los do governo, dá para tirá-los do dinheiro que é enviado pelos países árabes, sobretudo, mas também pela ONU, etc., para financiar essa máquina terrorista. Tirar o Hamas de campo permite vislumbrar um futuro. Não sei se vai haver. Você está pessimista em relação à Ucrânia, eu muito otimista. Eu também estou mais otimista agora em relação a Gaza e a Cisjordânia do que estava antes dessa guerra. Se você acha que essas 30 mil mortes não vão gerar outros terroristas, eu acho que você está enganado. O sucesso do terrorismo gera terrorismo, isso sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida sobre isso. O fracasso do Hamas talvez até desincentive. E de 30 mil mortos não tem consequência. Eu acho que você está enganado. Tem consequência, mas uma consequência humana terrível, uma brutalidade enorme contra o povo palestino. Sinto muitíssimo, porque eles foram... E quando você fala em terror... Eles foram sacrificados pelos terroristas. Quando você fala em terror na Cisjordânia, hoje, na Cisjordânia, há mais terror dos colonos judeus. Isso tem que ser impedido, isso tem que ser de todas as maneiras possíveis. É evidente, é um barril de pólvora a Cisjordânia com o terror. O Hamas é cada vez mais forte na própria Cisjordânia e os colonos estão provocando. Os colonos querem uma guerra na Cisjordânia. Eles querem detonar de vez a autoridade palestina, que sempre foi o jogo da extrema-direita de Israel. Não querem ter um interlocutor. Em outras palavras, eles não querem palestinos em lugar nenhum. Para onde é que eles vão? Os quem? Os palestinos. A ideia velha, maluca, da extrema-direita de Israel, vão para a Jordânia. Ou vão para o Egito. Esse é o plano. Mas a extrema-direita israelense é minoritária em Israel. É minoritária. Para uma jogada parlamentar do Netanyahu, eles são um governo. Então tá bom. O que vai acontecer com esses 2 milhões? Aonde? Ele vai pegar 2 milhões de palestinos completamente estrupiados, com fome. Não, em Gaza? Eles vão para onde?
Você tem Gaza. Israel vai fazer com eles? Não, o que você tem em Gaza agora. Fica lá, Lucas, vão reconstruir Gaza. Se você não reconstruir Gaza, Gaza vai se transformar numa Somália. Gaza vai ser Mogadishu, como foi. Porque se você destrói, a guerra destrói um país, não tem lei e ordem hoje em Gaza. O Hamas era o governo, não é mais governo, mas não tem um governo em Gaza. Então agora vai ter que reconstruir. Se você não reconstruir... Israel que mata à vontade. Não, como Israel mata à vontade? Como matou ontem, matou 100. E você teve Israel permitiu um comboio humanitário. O pessoal está faminto. Deu uma tremenda confusão. Por que interessa para Israel matar? Quem deu aqueles tiros? Morreram 100, ninguém deu tiro. Não vamos voltar. Isso é versão do Hamas, Lucas. Quem morreu, teve de tudo. Tá cheio de furo. Claro que teve tiro. Teve gente. Foi uma esbórnia, claro que foi. Mas eles não foram lá, não foi um bombardeio. Israel não estava atrás do líder do Hamas. Eles tinham um comboio humanitário e deu maior melee, deu confusão. E os soldados assustaram. Não tem um soldado de Israel morto, tem? Você já tem visto algum soldado de Israel morto há uma semana? Lá em claro Gaza? Que morre, todo dia morre soldado. Eu não vejo nenhum. Morre todo dia. Por que não morre? Morre menos soldado? Porque tem menos combate. Não morre soldado nenhum. Lucas, o número de mortes está diminuindo em Gaza. Está diminuindo, é um fato isso. Você pode voltar a ter se tiver um ataque rápido. Você vai para lá amanhã, né? Você vai vou hoje, depois da gravação. Depois da gravação. Vou para Israel. Você vai transmitir lá dos escombros, ao vivo dos escombros de Gaza? Não vou. Não, eu vou. Semana que vem? Não vou. Eu vou para um lugar chamado Nir Oz. É um kibbutz. Eu vou conhecer o kibbutz. No dia 7 de outubro, o kibbutz tinha 400 habitantes, moradores. Perdeu um quarto. Foram massacrados pelo Hamas ou foram sequestrados. Então essa história de escombro, sabe? Tem escombro. Vi que tem escombro. Só tem escombro. Mas tem algum prédio em pé em Gaza? Mas por que o Hamas atacou Israel? Você não pode cruzar uma fronteira. O Hamas só não matou 100 mil judeus porque não conseguiu. Podiam matar 5 milhões de judeus. Não, pegaram lá, estão com quantos reféns? O Hamas podia... Estão com quantos reféns? Se o Hamas... 134. Se o Hamas pudesse, matava 6 milhões de judeus. Como Hitler. Qual era a pergunta? A pergunta é o seguinte: você vai chegar lá, ia chegar lá no dia do cessar-fogo. Vai ter cessar-fogo? Não, porque o cessar-fogo sempre foi uma coisa muito difícil de ser conseguida, porque por si é complicado. O Biden exagera a necessidade do cessar-fogo, mas existe uma desinclinação tanto do Hamas como do Netanyahu para um cessar-fogo. Cada um enxerga um cessar-fogo. O Hamas quer cessar-fogo para Israel. Eles querem. Cessar-fogo é a retirada das tropas de Israel, que é uma bobagem. Israel não vai se retirar hoje de Gaza. E o Netanyahu também tem exigências exorbitantes. Então, os dois lados não querem. A guerra vai continuar. Infelizmente, vai continuar. O que é péssimo, é muito grave para quem? Você comentou para o Biden. O Biden tem um calendário diferente do Bibi. Ele tem uma urgência para acabar a guerra, porque o Bibi e a guerra estão causando um estrago... Na imagem dele. Não imagem, na sobrevivência eleitoral dele. Eleitoral, não é imagem. Eleitoral. E há um outro grupo mais fodido ainda, chamado os sequestrados, os reféns. Eu tenho uma pergunta, Caio. Bora. Como que num território tão pequeno, 41 quilômetros, com tamanha potência militar, como é que Israel ainda não conseguiu varrer toda a área e encontrar os Olha, em 2007, o Hamas deu um golpe de Estado. Eles massacraram os rivais palestinos. Eles passaram esses últimos 15 anos, 16 anos, ao invés de construir um país, toda a grana... Foram para os túneis. Ou seja, que nem você fala assim... eles se prepararam para isso. Que um dia ter um ataque de Israel. Mas Israel invadiu, não consegue mapear e invadir todos os túneis? Só se você vai no túnel. Só se você jogar coragem. Você tem que jogar bomba atômica. Tem dinamite no túnel. Todo mundo é estrategista militar. Entra no túnel. Você acha que se Israel conseguisse, não ia ter feito? Você acha que é uma coisa... 41 quilômetros. Não quer morrer. É evidente que... Você acha que o quê? Israel não vai ser que nem o Putin, vai mandar 200 mil soldados para morrer? Sabe, o Putin faz isso.
Putin faz isso. O Putin sacrifica a sua população. Um país com uma sociedade civilizada não vai mandar sua população para morrer na guerra. As tropas israelenses já estavam lá no chão. Quem? As tropas israelenses já estavam na área e já estavam fazendo a varredura. Eles estão entrando nos túneis. Então, como não acha numa área mas Gaza é o metrô. Gaza é o metrô. Não, tudo bem, mas... 50 quilômetros de túneis, 450 quilômetros. É o metrô de Londres. É o metrô de Londres. Gaza é o metrô de Londres. Então, ou seja, dá para achar. Como achar? Achar o quê? Entra lá, cara. Joga gás, joga fogo, joga água. Mas daí mata refém. Israel inunda aquela porcaria e o meio ambiente. Vai ver lá. Conversa mole. Inunda lá. Joga fogo, joga água. Então nós voltamos no próximo. A gente nunca sai desse assunto. O Brasil e um lado bom do Biden. Ele é sexy, ele está com saúde e esperto. É verdade, senhor? Qual é a pegada dele? É o que você quer que eu responda já? Eu não acho ele sexy, mas... Eu concordo com a Silvia. O sexy é por sua conta. PNC News. Informação que gera valor. No pré-market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e junto com os melhores analistas vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com as boas notícias sobre o Biden, sobre saúde e sexo. Saiu um livro novo de uma ex-correspondente do Times na Casa Branca sobre as primeiras damas, que inclui a primeira mulher do Biden, morta num acidente de carro, e antes da Sil nascer, e o Joe fazia um sucesso danado naquela época. E ela era uma mulher linda. E qual era a pegada dele? A pegada dele, acho que era o carrão, que ele tinha uma Corvette 67 conversível, ele pegava todo mundo ali. Sexy era o carro, né? Sexy era o carro dele. Acho que ele ainda tem esse carro guardado. Não, ele era, mas assim, ele era bonitão. Acho que ele tem uma Corvette ainda, acho que é a mesma, não sei, posso estar enganada. Esse livro da Katie Rogers, ele é um livro sobre as primeiras damas, né? A transformação, American Woman, The Transformation of the First Ladies, eu acho que é alguma coisa assim, desde a Hillary Clinton até a Jill Biden. No livro, a Katie conta um pouco sobre a questão sexual do Biden, que é muito interessante, porque ele sempre falou muito abertamente sobre isso. Ele falava, lá atrás, ele dizia, ele era apaixonado pela primeira esposa, linda e tudo mais, que morreu muito jovem. Ele tem uma sala com fotos dela, inclusive foto usando biquíni. Ele comenta com as pessoas e tal. Ele não tem pudores para falar da vida sexual dele, e ele fala muito da vida dele com a Jill também, que a Jill fica super com vergonha, ela acha péssimo ele fazer isso, né? O que eu acho interessante de toda essa história, Lucas, lembra quando você me perguntou se o TikTok ia rejuvenescer o Biden? TikTok não, mas a vida sexual dele exposta dessa maneira, talvez sim, porque existe um estigma ridículo ainda na sociedade de achar que velho não transa, né? Velho não faz sexo, velho não tem desejo. Ele, com 81 anos de idade, ele fala da vida sexual dele ativa, com bastante abertura, com bastante clareza, sem nenhum problema. Ele diz que gosta, ele diz que precisa disso e tudo mais. Isso é maravilhoso, mostrar esse homem cheio de energia, com desejo, com uma mulher linda do lado, a Jill, que morre de vergonha, mas vamos que vamos, tá tudo certo. Nossa, isso rejuvenesce. Hoje, com a primeira, ele não precisava de usar nada, nenhuma ajuda. A gente não sabe, existia. A gente não sabe, às vezes a Corvette ajudava também, de alguma ele chegava maneira. Em casa, ele estava na campanha dele para senador, ele chegava em casa e falava muito, e ela queria conversar não. Eu vou guardar energia para hoje à noite, para a nossa vida sexual, para o nosso encontro de hoje à noite. Agora, hoje ele usa esses remédios que estão aí, azuis,
Então, eu tenho a impressão que isso funciona. Não, e ele diz que ele ainda tem a coisa... Porque tem muito da cabeça também, né? Ele é um romântico escancarado. Ele fala que quando ele vê a Jill descendo a escada arrumada pra sair com ele, que o coração acelera, que ele tem... Isso não é Viagra, isso é uma cabeça boa, é uma cabeça saudável. E eu acho que ele tá com saúde. Também, hormônios em dia, hormônios em dia. O check-up dele levou nota 10. Só a Sil e a Jill acreditam nisso. Eu quero acreditar, eu quero acreditar, porque não é possível falar tanto. E o exame médico dele que deu nota 10. O exame deu nota 10 pra ele. Mas é bom acreditar nisso, eu acho. E o outro que está feliz com orgasmos imensos é o Trump, orgasmos supremos. Olha, esse é o horror. Primeiro, para falar em orgasmo do Trump, a pessoa mais insuspeita que eu respeito, que a Stormy Daniels, disse que não tinha orgasmo. Os únicos orgasmos que ele pode ter hoje em dia, e é o trocadilho do dia que eu faço, é o orgasmo silencioso. Porque quais são as vitórias supremas do Trump? Todos os processos criminais contra o Trump não estão rolando. Desculpa o trocadilho. O único que vai rolar é que ele comprou o silêncio da Stormy Daniels, que é o... Você está dizendo que estão broxando? Estão broxando. Que é o mais broxinha deles é que o negócio que ele falsificou documento, no caso do... O que aconteceu essa semana foi a Corte Suprema, como se esperava, entrou no jogo do Trump, que vai ouvir o caso. Com isso, adia. O que o Trump quer é adiar os processos para depois da eleição, que depois ele se concede o auto-perdão. Então ele teve essa vitória fenomenal, que são nos processos. Ao contrário do que você falou semana passada, as pesquisas dessa semana são boas para o Trump, em especial nos swing states. Ele está com uma vantagem geral de 4 a 5 pontos em estados que vão decidir a eleição. Qual é a importância do voto árabe palestino no Michigan? Isso foram nas primárias democratas, que é muito importante, é um sinal de alerta para o Biden, que nos estados que vão decidir a eleição, como Michigan, lá foram 13% não comprometidos com o Biden, democratas, ou seja, isso é suficiente. Em Michigan, Pensilvânia, que tem uma população árabe muito grande, ativistas de esquerda, caso esse pessoal resolva castigar o Biden, é um perigo grande para ele, eles estão afim. Líderes árabes em Michigan disseram, nós vamos castigar o Biden porque nós estamos acostumados com o Trump, a gente já sabe que vai ser o horror de sempre. Então vão conviver com o Trump, vão conviver com uma Corte Suprema, vai ser 7-2 para os conservadores, vão com deportação de imigrantes e o horror Trump. Se eles querem castigar o Biden, esse é o preço que o país vai pagar, que a Europa vai pagar, sabe? E é bom para o Putin, é bom para o Netanyahu. E, ironicamente é isso, eles acabam ajudando o Netanyahu. Eles se informam pela internet. É um pensamento pequeno. Eles se informam, eles não têm televisão nem leem jornal, eles leem na internet. Deviam ver o Manhattan Connection para aprender um pouco. Traduzido. Bruno, você gosta dessas moedas suspeitas aí, criptos. E essa semana a Bitcoin deu, esse mês, né? Esse ano, na verdade, ela está bombando. Explodiu. Você tem Bitcoin? Eu não tenho, não. E não sou tão fã assim, não. Mas estou com aquele sentimento... Que devia ter. Que eu deveria ter, porque explodiu, né? Eu tenho, mas eu tenho. Fala alto. Eu tenho. Eu esqueci que eu tenho, mas eu tenho. Tá lá em algum lugar. A Sil tá ficando rica. Tem que confessar. Tá lá em algum lugar. Preciso achar minha senha para entrar, porque é tão difícil mexer nessas coisas. Assim, ela tá subindo, vai continuar subindo. Todo mundo no mercado financeiro sabe as razões. Foi criado os ETFs, que é aquele empacotar, né, a moeda para que fundos institucionais e seja comercializado através da bolsa. Está existindo o halving, não sei se todo mundo sabe o que é o halving. Qualquer outra moeda, ela é sempre inflacionária e se deprecia, ou seja, ela sofre processo de expansão, inflação e se deprecia. O Bitcoin tem uma quantidade de limite que vai existir. Quem controla isso? O próprio sistema. Como ela é descentralizada, é o sistema. O Lucas está rindo, tipo, eu não acredito nisso. Que isso é o blockchain. Então, são 21 milhões, faltam só 2,5 milhões de bitcoins para serem minerados. De 4 em 4 anos, eles cortam pela metade esse processo de expansão. Isso, teoricamente, vai valorizando a moeda. O SEC diz que vai liberar outros ETFs de outras moedas.
Então isso puxa o Bitcoin e a propaganda, por falar que a moeda está subindo tanto, faz com que continue subindo. Cria aquele sentimento de eu não posso estar fora. Quer dizer, e falam que vai chegar a 100 mil. Ou seja, tudo isso é tão verídico como a vida sexual do Biden. Exato. Não, mas acaba que se torna um produto de especulação consistente. As pessoas ganham dinheiro. Pois é, mas o Bitcoin, então, não é diferente das outras moedas ou é diferente das outras moedas? É só maior, mais antiga, mais famosa, mais tradicional. Mas é a mesma... É descentralizada e sem lastro e sem origem nenhum, o que faz disso um produto financeiro de especulação. O Diogo, o Caio me falou que há uns 10 ou 15 anos você estava ligadão no mercado financeiro, você era day trader. Você comprava de manhã, vendia de tarde, passava o dia na frente acompanhando o movimento da bolsa. Você parou de jogar? Agora você está ganhando, investindo. Onde é que você investe o dinheiro que você ganha aqui? É que nem Bitcoin. O programa tem que investir comigo. Tem que investir comigo. Além de trabalhar de graça, eu ainda tenho que escutar esse deboche, né? Olha, eu vou investir todo o meu dinheiro em outro tipo de pirâmide, que é o meu filho, que vai estudar nos Estados Unidos. Boa. Mas confirma. Agosto, ele vai estudar no cinema nos Estados Unidos, vai levar todo o meu dinheiro e eu conto que ele um dia se torne arrimo de família e sustente pai, mãe, irmão, cachorro, todo mundo. Esse é o meu único investimento neste momento. Que nem o filho do Lucas. Que nem o filho do Lucas, sustenta a família agora. Que é uma outra esperança ainda para você, que surge um bilionário lá na universidade dele e fala, tá tudo pago. Tá tudo pago, não tem dívida mais, isso nós vamos falar mais, a Sil vai nos contar mais. Acho que não, acho que não sou eu não. No final mas escuta, confirma que eu te falei, você era day trader há uns 15 anos, era ou não era? Sim, eu tive o meu período. Para abandonar o jornalismo, eu já tentei tudo. Todas as drogas, todos os tipos de vícios. Mas você fracassou? Fez dinheiro? É evidente que fracassou, ele estava aqui e voltou pro jornal. Obviamente eu perdi. Eu fui como todo day trader. Eu tive os bons momentos e maus momentos, e daí você vai fazer a conta no fim do ano e tá como a guerra ucraniana. Você não perde, não ganha, né? Menos mal. O seu pai foi modelo para você de day trader, então? Não, meu pai só perdia. Meu pai foi especialista em torrar o dinheiro. Ele ganhou muito e perdeu muito. Nós voltamos no próximo bloco com as duas faces da moeda cripto brasileira, Lula e Bolsonaro. PNC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12:30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Nós estamos de volta com nossas moedas Lula e Bolsonaro e o Bruno, que falou mal da atuação do Lula no G20 e não foi o que eu li no noticiário. Hoje está contra todo mundo, hein? Contra o Diogo, até contra o Bruno você está contra. O que você viu no noticiário? No noticiário do Jornal Nacional... Jornal Nacional, Globo Brasil. Globo Brasil. Que aí também você vai dizer que é lulista? Não é lulista. Não. Bolsonarista? Não é bolsonarista. É, por sinal, é um jornal isento. Tem gente que fala que esse programa é de direita, tem gente que fala que esse programa é de esquerda. É a mesma coisa. Ainda bem que eu sempre digo o seguinte, eu como economista, dinheiro não tem partido, então estou isento dessa. A sua sugestão para falar sobre esse programa é que o Lula fez cagada no G20. O Jornal Nacional disse que ele não disse isso, no Jornal Nacional mostrou o ministro da França concordando com a ideia do Lula, que era muito boa, sobre tributação dos ricos. E a maioria da turma do G20 concorda com o Lula. Parabéns. Porque Macron é
populista, assim como o Lula. Mas espera aí, quem fez esse discurso todo foi o Haddad. Ele nem estava lá, ele estava na Guiana fazendo outro discurso. Mas fez remoto, né? Mas espera aí, vamos entender o seguinte, tirando o Jornal Nacional, vamos falar da imprensa mundial, global. The Guardian e todos os outros, ele foi motivo de chacota. Não por causa do G20, mas por causa da história dele de falar que é um holocausto e tal. Ele tá falando essa babaquice. E aí qual foi o sentimento dos grandes líderes? De que ele não tem credibilidade, que ele expõe o Brasil, que isso pegou muito mal. Então, você já pega um momento que o mundo está rachado. Estados Unidos versus China, Ucrânia em guerra com a Rússia, o conflito Israel-Hamas. Então já está muito difícil fazer com que esses encontros prosperem, tenham uma agenda positiva, que esse é o propósito do G20. Aí, semanas antes, o Lula vai lá e fala isso. Lógico que pegou mal. Agora, voltando à história do Haddad, de falar, do Lula, de falar tem que taxar os ricos. Na França, o que aconteceu recentemente quando tentou fazer isso? Na manhã seguinte, os franceses bilionários estavam morando, transferiram todos os seus ativos e estavam morando onde? Na Irlanda, na Inglaterra. Então, esse é um discurso populista, porque é legal falar, né? Eu não estou dizendo eu não acho, só para ficar claro, eu acho certo, é uma tremenda... de 2% desses bilionários? Eu acho certo, é a melhor forma de equilibrar e transferir riqueza é sobre taxação. Eu não estou dizendo que isso é errado. Mas então, isso não vai solucionar nada. Não é aí que vai ganhar a agenda e o equilíbrio. Não é através disso. Só que esse discurso que representa a fração da fração da fração soa muito bem. Porque, logicamente, a maior parte das pessoas passa dificuldade. Então, todo mundo olha aquilo e fala, é mesmo, bilionário, tem que pagar. Mas para o cara ser bilionário, ele provavelmente gerou milhares de empregos, ele fez várias outras pessoas milionárias e várias outras ricas. Então, ok, ele precisa pagar mais imposto? Precisa. Isso vai resolver o problema de distribuição de renda? Não, porque não é aí que se ganha o jogo. Mas esse discurso soa legal. Mas vários outros países foram contra. A imensa maioria falou, isso aí é besteira, vamos falar de coisa importante. Olha, essa semana um imposto de renda americano descobriu que a turma que ganha 400 mil, acima de 400 mil, tem uma imensa turma que não está pagando, não está fazendo nem declaração de imposto de renda. E os republicanos, naturalmente, cortaram a verba do imposto de renda. Do IRS. Que não tem auditoria. Não tem auditoria. Os multimilionários e bilionários americanos, vários deles não pagam nada. Pagam zero, porque tem mais... tem as mutretas todas. Mas isso não significa que as empresas deles não gerem muito tributo. Algumas, né? Nem todas. Essa discussão é complexa. Diogo, na semana passada, antes da manifestação do Bolsonaro, você disse que o Bolsonaro estava condenado ao esquecimento. A pesquisa da nossa ratazana, o Felipe, do Instituto Quest, essa semana disse que você furou, que foi bom para a imagem do Bolsonaro. Está uma dúvida sobre aquele número que eles dão 750 mil e uma outra pesquisa que parece mais eficiente dá 185 ou uma coisa assim. Mas ele disse que foi bom para a imagem dele, não foi? As tuas reconstruções hoje estão muito curiosas, Lucas. Então eu estou baseado em fatos e pesquisas. Não, sem dúvida. Mas o que eu disse não foi exatamente isso. Eu disse, olha, essa manifestação pode ter 100 mil, 300 mil, 500 mil, o cara está condenado à cadeia, não ao esquecimento. De fato, não mudou nada. Essa situação jurídica... Ele ia acabar. Você falou, ele ia acabar. Ele vai para a cadeia, está esquecido. Ele vai para a cadeia. Você está dizendo que a pesquisa está dizendo que não está... Eu estou com o companheiro Lucas. Eu estou com o companheiro Lucas. Na Ucrânia e Israel, eu estou com você. Bolsonaro vai para a cadeia. É isso que eu falei. Não vai mudar absolutamente nada o destino do Bolsonaro.
vai para a cadeia. Não há dúvida sobre isso. Essa manifestação, eu escrevi no nosso site, não é imprensa, assine e me dê R$10 por mês, por favor, porque eu estou precisando, já que eu não ganho nada no Manhattan Connection. O que eu escrevi lá é que o sucesso dessa manifestação reforça o STF. Quem ficou mais forte foi o STF, porque o Lula vai precisar ainda mais do STF para colocar o golpista na cadeia. Agora, Diogo, não tem como dizer que por mais que o Bolsonaro seja preso, esse sentimento da direita é só surgir alguém um pouco mais equilibrado e mais articulado e capitalizar tudo isso, que vai ser um grande adversário para a esquerda. Esperemos que surja. Imagina, se eu fosse o Bolsonaro, eu já estaria pensando num sucessor crível, não a bandalha dele. O movimento foi impressionante, inclusive, né? para ele. Mas quem sou eu para dar conselho para um mentecapto como o Bolsonaro? Mas é evidente que se escolhessem um candidato de centro-direita, mais minimamente civil, ele teria uma chance, sim. Acho que o Brasil também vai ter um período complicado pela frente. A China está... Tem muita desinformação também no público. Olha, a China, segundo o Wall Street Journal, tá afundando rapidamente. Vai saber o que vai acontecer nos próximos... Um candidato como o argentino seria bom para o Brasil? Pior que seria. O argentino... Ele gosta do argentino. Ele gosta do Milei. Não, o argentino, como apresentação, é um desastre. Agora, nos fatos, ele é infinitamente melhor, até agora, foi infinitamente melhor do que o Lula. E não me refiro só à relação dele com Israel ele certamente não é um negador do Holocausto como o Lula. Mas não é só nisso não, na economia também. Sobretudo na economia, talvez. Na Ucrânia, parece que ele deu 2 helicópteros para a Ucrânia. O Milei. Espero que funcione. Fabricação argentina, fabricação brasileira. Semana passada, eu e você demos uma furada, porque você teve uma ideia boa de comparar uma frase do Lula da campanha com a do Mussolini, e a gente simplesmente esqueceu. Vamos resgatar. Qual é a história? Não, a história é a seguinte, a base lulista resolveu subir a hashtag Lula tem razão, né? Que na verdade a base bolsonarista já tinha feito isso antes, mas os bolsonaristas foram mais fiéis ao mentor da frase, que é o Mussolini, que era a frase Mussolini sempre tem razão. Os lulistas foram mais modestos, Lula tem razão, não foram tão longe com a frase do Mussolini. Aí subiram mais 2 agora, uma que é Lula para a guerra. Eles acharam que ia ter um cessar-fogo em Gaza e era a frase. Aí veio a nova, Lula não tem medo. Então esse pessoal vive dessas hashtags, Mussolini, sabe? É coisa de Coreia do Norte, esse tipo de coisa. O que existe, o impacto do Lula real, nós estamos vendo na nova pesquisa do Felipe, que ele fez uma específica sobre Gaza. Mostrou o seguinte, é muito contraditório. A imagem de Israel no Brasil despencou, especialmente a base lulista está contra Israel, obviamente, depois desse discurso dele. Mas, em contrapartida, a base, o povo do Brasil acha que Israel está reagindo de forma correta, a maioria. Não tem lógica. Meio a meio. Meio a meio. Não, eu estou aqui, eu trouxe. O Instituto Blinder Blinder trouxe os números. Dá o número. Está aqui. 50% acha que Israel não está exagerando. 50% é o quê? E 36%, é a maioria? E 36% acho que está. Não, 56%. Não tem, e mais do que isso, que 60% acha, inclusive, que o Lula exagerou. Isso todo mundo acha. Não, mas mesmo a base lulista está dividida. Imagine, a base está... Mesmo os lulistas acham que ele foi longe demais. Então eles concordam com o exagero de Israel, mas não concordam com a comparação com o Holocausto. Não. É isso. 50% dos brasileiros dizem que Israel não está exagerando em Gaza. Não. E 36% sim. Mas 50 a 36, o resto não sabe nem do que se trata. Eu acho que nem essa maioria aí sabe o que se trata. Não sabe, tem gente saindo falando que é cristão pesquisa, que nem Israel. Desculpa, no Felipe. Brasil, então. Felipe vai ter que responder pra gente. Não tem lógica a pesquisa. A imagem de Israel despenca e ao mesmo tempo eles acham que Israel não está exagerando em Gaza. Olha aqui, você já falou mal do Lula, o Diogo falou mal do Bolsonaro, e agora nós vamos falar mal o Bruno quer falar mal do JBS.
Aí a gente perde mais um anunciante. Perde mais um. Mas até o fim do programa a gente ganha outro. A JBS está sendo processada por uma mulher poderosa, que é a que está pegando o Trump tomando o dinheiro do Trump. Vai tomar o dinheiro da JBS. É a procuradora de Nova York. Letícia James de Nova York. Bom, a JBS tem... Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, qual que é o pano de fundo dessa história? A JBS quer comercializar ações na New York Stock Exchange, na Bolsa de Nova York, do grupo JBS. Para isso, eles montaram uma agenda de uma série de medidas para ir valorizando os ativos e os papéis. Uma dessas agendas, que hoje tem um grande peso, é o discurso do meio ambiente. De fazer as coisas direito, de que vai zerar emissões, de que vai isso, que vai aquilo. E o entendimento é que hoje você não pode sair prometendo coisas que você não vai fazer e você não pode enganar os consumidores, a percepção do consumidor. E aí eles arrumaram essa tremenda confusão, que está ganhando repercussão na imprensa. Isso faz... eu sou muito amigo do diretor, justamente da New York Stock Exchange Internacional, que cuida, por exemplo, das empresas de capital brasileiras que abriram o capital aqui. Então, ele me falou, Bruno, aqui não vai passar o comitê compliance, está queimadíssimo. Já tinha problemas, né? Já tinha sido punido em mais de 11 bilhões de reais, sendo que no Brasil até passado é certo, teve um problema, né? Aqui, porque o processamento da carne dela era em Minnesota, um desses estados, toda essa bife essa gado, ele estava sendo... a fábrica era de processamento do gado, a limpeza era feita só por menores de idade, mas de madrugada. Mas esses não sei problemas... se isso era ligado a ela ou não, mas o gado era dela. Não, esses ruídos, se a gente pegar e vasculhar os últimos anos, é um atrás do outro. Mas o que é relevante agora querem colocar os papéis na New York Stock Exchange. Com isso começaram um discurso de vamos ser legais, a empresa vai ser verde, vai cuidar do... Porque gado é super sensível. Acusam que gado tem a ver com desmatamento. Efeito estufa. Efeito estufa, com uma série de outras coisas. Então, assim, a bomba relógio começou quando o Gilberto Tomazoni, que é o atual head da operação, agora no fim do ano, mostrou uma agenda de declarações totalmente insustentável. E que a promotora entendeu o seguinte, isso é uma farsa, isso é uma grande mentira, e você não pode enganar a população e as pessoas, isso não é correto. E aí agora eles estão encarando esse problema judicial. Qual pode ser o castigo? Multas. E o maior castigo é não conseguir comercializar os papéis na Bolsa Americana. Esse é o grande prejuízo. E nos Estados Unidos não existe Dias Toffoli para perdoar a dívida deles. Tem um cara pior que o Dias Toffoli, muito pior. Quem? No Supremo Americano? Adivinha? Não, Clarence Thomas, eles não julgam questão criminal assim, eles não fazem o que querem. Agora, a mulher dele, Clarence Thomas. Desculpa. Clarence Thomas tinha que se abster dos julgamentos do Trump, qualquer um deles, porque a mulher dele estava na conspiração. Na insurreição, ela era promotora da insurreição. Agora, e a mulher do Dias Toffoli é advogada da JBS, então as coisas se equiparam. Tudo bem. Agora, você tem razão, Lucas, aí tudo bem. Aí, como o Brasil já perdemos a JBS, como anunciante. Mas a gente vai ganhar alguém até o fim do JBS, perdemos os lulistas, os bolsonaristas. Agora a Sil vai salvar a gente com o Google. Ou não, eu não sei se eu tenho Você vai falar mal do Google também, Mati? Eu não sei se o Google patrocina. Qual é o calcanhar de Aquiles do Google Translate? A gente podia pedir patrocínio para a Apple. A Apple tirou dinheiro do carro elétrico deles, podia colocar dinheiro no programa. Não vai colocar em inteligência artificial. Vai fazer o iPhone 16 todo inteligente. Devia fazer tecnologia para carro. Pode até mais investir inteligente. na Apple, tô te avisando. Tá bom, vou tá seguir caindo, seu conselho. só aproveita que tá caindo. Vou tirar do Bitcoin e colocar...
O Google, o que foi interessante que aconteceu essa semana foi a questão do Bard, né, do Gemini. Então, o Gemini, o que é? É o novo nome do Bard, que é o concorrente do ChatGPT. É uma inteligência artificial generativa que o Google tem trabalhado, lançou no final do ano passado, e agora o nome substituiu, ela oficialmente substituiu o Bard. Todos os números deles, quando eles lançaram, mostravam que era uma inteligência artificial muito, muito melhor que a do ChatGPT, porque o ChatGPT ele não busca na internet, ele tem uma defasagem de tempo. Só um parênteses. Enquanto do Google, sim. Ele roubava do New York Times, está levando um processo brutal bom, essa é outra disso. História. O Times tem processo, porque depois descobriram o Times que todas aquelas respostas fantásticas do OpenAI, inteligência, e GTP eram do New York Times. Então, mas isso não é... há controvérsias, um parênteses grande aqui, vai me deixar contar Google, mas isso há controvérsias porque é uma IA generativa, então ela aprende com informações que estão aí. Mas então, eles informação do New York Times com o New York Times, sem pagar direito autoral. O processo é grande. É uma coisa é a reprodução da informação exatamente como ela é, outra é o aprendizado da máquina, né? Então, eu não sei exatamente como está isso. Mas, enfim, a história do Google com o Gemini foi que no início desse mês, eles lançaram a funcionalidade de imagens. E agora, semana passada, eles já tiveram que pausar, porque teve um erro grotesco. Com pessoas fazendo pesquisas históricas, eles deram imagens de soldados alemães nazistas negros. Apareceram imagens de soldados alemães, tipo, absurdo maior. Então, pausa imediatamente a ferramenta, não vamos continuar por enquanto, vamos trabalhar para melhorar a ferramenta. E aí, a WokeSeal, sabe que me chamam de Woke, né? A WokeSeal vai contar por quê. Dizem que o Google está excessivamente, o Gemini está excessivamente woke, porque ele tem produzido imagens de papisas, ele tem produzido imagens de vikings pretos, ou seja, coisas que não existiram, não como previsão, mas como informação histórica. Você acha que não teve viking preto? Então, eu não sei o que existe e o que não existe. Eu nunca vi viking preto, eu vi viking branco, grandão, de olho azul, eu acho que não tem. Mas, enfim, agora o que é importante? Calcanhar de Aquiles, você me perguntou. O calcanhar de Aquiles do Google é o search, é a busca do Google. O Instituto Gartner, ele lançou um reporte agora prevendo que até 2026 o volume de buscas no Google vai cair 25%. Isso é uma queda enorme que fere o Google, porque o Google hoje detém 92% do mercado de busca, mas a receita principal do Google, 71% da receita do Google hoje, vem de anúncios em search. E anúncios dentro da ferramenta de busca, e 57% da receita do Alphabet, da companhia mãe, vem também desses anúncios na busca. Tudo isso para dizer o quê? O que o Google está fazendo? O Google está correndo contra o tempo, porque se ele for perder esse volume enorme na busca, ele precisa fazer alguma coisa na questão de IA, de inteligência artificial generativa, porque ele perde para a busca justamente para ChatGPT, justamente para essas ferramentas, os robôs inteligentes e tudo mais. Então ele precisa correr com isso, que é uma coisa que ele tem a tecnologia para isso. O Google foi o primeiro a comprar os deep learnings, ter a tecnologia, a coletar dados de todo mundo, milhões de dados de todo mundo eles têm na mão, então eles têm condição de reverter isso em favor deles. Mas hoje, onde eles estão errando é que eles estão priorizando a rapidez e a velocidade de lançamento, né, o permanent beta que eles chamam, né, viver em beta e ficar corrigindo a rota, em vez de olhar com cuidado para a informação que está sendo dada e para a acuracidade da informação. Então, eu não sei se o Google fica feliz com isso, mas eles têm que olhar direito para a informação que eles estão permitindo que as ferramentas deles deem para o mundo. Então já falamos mal do Google, JBS, Trump, Biden, Bolsonaro, Lula. O Meta também. Meta tá proibido de usar o nome Meta no Brasil. Saiu. Não falamos mal também. dele ainda Estamos falando agora. Lá, Meta me lembra Dilma aqui, dobrar Meta. Devia ser proibido mesmo o negócio de Meta no Brasil. Brasil. No próximo bloco, nós vamos falar bem dos imigrantes que invadiram esse programa. Todos vocês são imigrantes. Todos nós. Todos nós. Somos imigrantes. E eles são... Li ontem, você vai me desmentir, que a economia dos Estados Unidos teve essa prosperidade sem ter recessão, por quê? Imigrantes. Parabéns.
Viva nós. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com os imigrantes que invadiram também o Oscar, que será no próximo domingo, na hora do nosso programa, e nós vamos conversar com a invasão deles na Itália, com o filme Io Capitano, candidato ao Oscar de melhor filme estrangeiro, sobre imigrantes africanos tentando chegar na Itália. É angustiante, é sufocante. Você fica torcendo para o filme acabar, porque você não aguenta mais de ver tanto sofrimento. Você quer que levar os imigrantes para sua casa. O Diogo, sua casa é grande. Cabe imigrante é para burro aí. E você viu o filme, que é fantástico também. Você gostou? Bom, o filme termina antes que eles cheguem na Itália, né? Antes do desembarque. É todo o sofrimento para chegar aqui, no norte da África, mas quando tá chegando na praia, o filme acaba. Não conta o filme, coisa elementar, tem que censurar essa parte. Vocês não perdem nada, porque é um filme, parece feito pelo ChatGPT, porque é um compilado de notícias muito bem feito, muito bem organizado, fez muito sucesso na Itália. Todos os estudantes de escola foram obrigados a assisti-lo no cinema. Eu assisti em casa, na TV, mas todo mundo foi levado ao cinema para assistir o filme. É tudo muito bem feitinho, bem interpretado por imigrantes reais, não são atores. São os dois garotos, os dois protagonistas são de fato garotos imigrantes. E filme não faz barulho nenhum, né? Faz barulho por uma semana, 2 semanas e depois desaparece. Em geral é isso, infelizmente, mas a travessia deles do Saara, depois a prisão, depois o caminhão, o tempo todo eles estão empilhados, feitos sardinhas, e depois no navio também, no barco, é outro sofrimento. E quando chega na Itália melhora a vida deles? Não, e a Itália fez uma escrotidão danada, né? Proibiu que os navios de resgate, de ONGs, pegassem os náufragos. Então tem muita gente que morre no meio do mar sem assistência nenhuma. Deveria haver aí também uma reunião de países europeus que vigiasse os mares e que resgatasse esses pobres coitados que fogem para cá. Chegou aí, o que eu tinha lido também é que eles vão acabar indo trabalhar para venda de droga, para traficante de droga. Não só, eles vão catar tomate no sul da Itália, muitos deles tentam atravessar a fronteira, a vida melhora, a imigrante melhora a vida, na maior parte dos casos. Se não fosse assim, eles não viriam para cá, né? A propaganda é a que os imigrantes mandam de volta para casa. É o dinheiro que chega, é o chamado de um parente que fez essa travessia e que, apesar de tudo, sobreviveu e traz um outro parente. É assim que funciona. As 2 notícias de imigrantes essa semana são dos 80 senegaleses que estavam dormindo no porão de uma casa, de uma loja de mobília, e foram flagrados. O dono, que parece ter uma pinta de sujeito bem intencionado,
que era um senegalês, falou, não, os caras estavam dormindo no metrô, dormindo na rua, nesse inverno terrível. Eles queriam aqui, eu botei as macas lá, eles pagavam $300 por mês cada um, eles estavam muito felizes lá, mas a cidade disse que não pode. Botaram os caras para fora, o dono vai levar uma multa aí, pode ser até preso, mas é que a cidade é obrigada a dar comida e casa por 30 dias. Quem chegou aí tem direito a 30 dias. Acabou o período de 30 dias, você se vira. E o prefeito hoje estava, eles não me deixam dar emprego, porque tem vaga para todo lado aí, gente querendo trabalhar, o imigrante quer trabalhar. A própria decisão dos imigrantes de não procurar abrigo de graça e pagar $300 por mês já era uma amostra que eles estão muito mais interessados em cuidar da vida deles do que ficar dependendo. E a outra história é do cartão de débito. O prefeito, hoje de manhã, da televisão, a cidade deu cartões de débito para os imigrantes. Eles podem comprar $13 por dia no cartão de débito. Só comida. Eles têm que ir numa loja, numa bodega ou no mercado que vende comida e eles podem usar $13. Isso é bom para quem produz e vende para a bodega ou para o mercado, é bom para o dono do mercado e é bom para a cidade, que economiza na burocracia, que é imensa para você processar 140 mil imigrantes, você tem que ter o nome de cada um e ter um burocrata lá, você recebeu o seu dinheirinho, não recebeu o dinheirinho. Então, é infernal essa burocracia, mas a Fox e o New York Post põe fotos desse tamanho, cartão de crédito para imigrante, como se a gente estivesse sendo roubado, quando na verdade é uma facilitação, uma economia para a cidade. Agora, Caio, nessa semana nós tivemos um duelo na fronteira do Trump e o Biden lá, cada um dizendo que o outro é o canalha, quando a gente sabe que o canalha nesse negócio é o Trump, mas o pessoal do Trump só lê o post e vê a Fox, e o canalha é o Biden. Então... O Trump também tem orgasmo quando fala mal de imigrante. Ele brocha quando tem que pagar multa e tem orgasmo quando tem que falar mal de imigrante. Seguinte, é mais um momento, infelizmente, de triunfo pro Trump, porque ele está no DNA dele essa questão contra a imigração. Ele começou a carreira eleitoral dele com esse discurso quando desceu a escada rolante da Trump Tower, dizendo que os mexicanos eram estupradores, criminosos, traficantes e tal. Ou seja, na véspera da eleição, o Biden corre atrás da agenda do Trump. Ele precisa correr para a fronteira para mostrar que está prestando atenção e prometer uma política mais dura, que é realismo necessário e também eleitoral da parte do Biden. Infelizmente, isso que aconteceu. Mais importante do que a questão de imigração é a maneira como eles encaram o problema. O Trump mostra mais uma vez que é um candidato a ditador. Ele quer resolver na porrada, violando as leis americanas de imigração, dane-se direitos humanos. Enquanto o Biden... E a economia. Exato. O Biden quer resolver pelo processo legislativo de uma democracia, que é tortuoso, é uma linguiça, é complicado. Falou, fizeram um acordo no Senado. Democratas e republicanos conseguiram fazer uma lei até dura, mas chegaram a uma coisa rara no país, um acordo bipartidário. O que aconteceu? O Trump foi lá e falou para os republicanos, sem acordo, eu quero que o problema continue. Senão eu perco a eleição. Eu perco a eleição. Então, essa é a diferença entre os dois. E a visão, qual o papel do presidente, a visão de mundo, mas infelizmente o Trump está ganhando junto à opinião pública. Porque considera hoje, novas pesquisas, para o país, para os americanos, o problema número 1 é a imigração. Não é mais a economia, por quê? Porque está resolvendo os problemas. O problema que mais aflige os americanos é a imigração, e em parte é uma coisa artificial. Eu vi hoje uma pesquisa diferente. Não. 36% dos americanos acham que imigração é o primeiro problema. Não, imigração... Estou falando que eu li. Não, eu acabei de falar isso, Lucas.
Imigração é o pior problema. É o 36% não é o pior. Gallup acabou de dar essa pesquisa. Pois é, eu estou te falando, eu vi hoje que para 36% é o problema número 1. Olha, Instituto Brennan Blinder e Mainardi são os mais de Talvez credibilidade. 36% seja o número mais alto, gente, né? Não. Talvez. Imigração Então, foi mais alto. a pergunta era assim, qual o principal problema do país? E eles botaram imigração, aparece com 36%, sendo o primeiro problema. Então, imigração primeiro. 36%, mas eu não sei o que vem depois. O que vem depois ou antes? O primeiro é imigração. Não, em termos de número de pessoas, o que elas falam. O Flaco era imigrante? O Flaco era um imigrante, tadinho. Eu dei a notícia da morte dele no meu Instagram no sábado, fiquei triste. E foi o bicho mais procurado, admirado, comentado durante um ano. Cada vez que ele aparecia, tinha foto. São péssimos jornalistas, nem disseram ainda para os nossos... O Flaco, eles sabem. Quem assiste a gente acompanha. A gente falou do Flaco acho que é uma girafa. vezes. Não é a girafa, é a corujinha linda. O Flaco é aquela coruja linda que quando eu estava com Covid, a gente falou dele, eu mostrei as corujas na minha casa, eu estava em casa, lembra? E o Flaco morreu e virou notícia também porque as pessoas, ser humano, às vezes eu não vou entender, sabe? As pessoas ficam falando assim, é culpa dele, é culpa da coruja que ela morreu porque ela que foi voar não sei onde, ela que resolveu sair do zoológico. Aí os outros vêm falando, não, a culpa é de quem abriu... São dois editoriais, um contra e um a favor. A culpa é do Flaco. Isso, a culpa é que ela saiu... que ela saiu da gaiola dela. É ela que saiu da gaiola dela porque você prende ela. E foi lá morrer no prédio porque ela não enxergou lá, o vidro que mata mais de 12 mil pássaros só em Nova York. Eu vi 200 mil. Você viu 200 mil. E já tem uma outra que é 12 milhões por ano. 12 milhões por ano. Eu vi 200 mil pássaros por ano morrem de bater em vidro em Nova York. Pois eu vi 12. Você vê que os números... Então, a culpa é de Nova York. Os números estão bem confusos hoje. Muito alto, baixo, a culpa é dos prédios. E já estão começando, olha, o impacto foi tão grande que além de ter essa briga editoriais, que o culpado era o vidro e o culpado era a coruja, que já estão vendo leis ou propostas de leis para fazer uma reforma que vidro à prova de pássaro. Olha aí, um bom investimento para a gente. Na Marginal, em Pinheiros, em São Paulo, colocaram adesivos de aves e tal, para as aves não baterem. Mas você tinha me pedido para falar você falou que queria que eu falasse sobre o Flaco na imigração. Eu fiz uma pesquisa no ChatGPT sobre o Flaco, não encontrei nada. Porque ele não é atualizado. E aí eu fiz uma no Bard e ele fez uma homenagem ao Flaco. Posso ler essa homenagem? É longa, tem menos de 30. Pô, eu não falei nada nesse programa. Eu fiquei quietinha. Mas você só vai fazer uma citação... Tá bom, então deixa eu falar. Entrem me sigam no Instagram, Sil Curiati, eu vou fazer lá. Então, dá um resumo. Não tem resumo, é bonito, é uma poesia, uma coisa. O Flaco transcendeu as barreiras sociais, unindo as pessoas. Aí já deu. Pronto. Mas vocês vão lá me ver, Sil Curiati, me segue lá. Eu vou começar das notícias lá, porque eu não falei nada nesse programa hoje. Você falou Google, falou Flaco. Agora, alguém que falou mal do programa. A gente já falou mal de todo mundo, alguém fala mal do programa. Não vou mais patrocinar esse programa, não vou. O Flaco, que era fantástico, entre outras coisas, era o tamanho do coruja. Era enorme. A asa dela tinha 1,80 m de ponta a ponta. Quando aquilo voava, porque ela é da família de águia, né? Ela é parente da águia. Ô Bruno, uma chance de falar bem de alguma coisa aqui. O Bronx, falar bem, o bairro mais pobre de Nova York, ou um dos mais pobres, há uma controvérsia também, se é o Bronx ou é parte do Brooklyn. E lá fica um hospital que essa semana... É uma universidade de medicina. Uma universidade de escola de medicina, que é uma yeshiva. Depois o cara vai nos explicar a diferença de uma yeshiva. É uma yeshiva. Não. Cício, Einstein não aposta não que você perde. Não, eu vou perder. Vai perder. Não, eu vou ganhar. É uma escola de medicina. É uma escola e está escrito desse tamanho no nome da escola, Albert Einstein Yeshiva. Então não aporta não, porque você vai perder. Então uma mulher que ficou muito rica, o marido era sócio do Warren Buffett, e ela doou $1 bilhão para pagar as contas dos estudantes que custam mais ou menos $220 mil por ano, que é o Diogo vai pagar lá. O Diogo vai pagar menos para o filho dele
Hein? Eu vou pagar um pouco menos porque o meu filho ganhou uma bolsa por mérito, graças ao filme, ao curta-metragem que ele fez. Pois é. Então, isso aí é um fenômeno raro. E você vai me dizer, você sabe quem é o maior filantropo no Brasil? Quem é a pessoa, quem é o brasileiro que mais distribuiu o dinheiro? A gente não tem esses dados muito bem organizados no Brasil, né? Não é controlado como aqui, mas eu diria que disparado o Eli Horn, o fundador da Cirela, ele é quem mais doa no Brasil. Lógico que tem as famílias tradicionais, e é muito comum encontrá-las. Não está entre eles? Mas eu acho, mas ainda assim, nessa escala, Setúbal, Klaffer, Klabin, Vilela, todos esses vêm antes, né? E muitos deles a gente encontra aqui nos eventos do Brasil Foundation, gerando falcões, eles se reúnem em Nova York, mas ainda assim não dá para comparar com a dinâmica da filantropia aqui nos Estados Unidos. Essa história que você contou é muito bonita. O marido morreu, ele era investidor ligado ao Buffett, e ele deixou um recado, uma anotação para a esposa dizendo assim: faça o que você achar melhor com o dinheiro. E ela, por ter sido professora na faculdade de medicina dessa universidade... Ela foi professora ou ela foi funcionária? Professora. Ela foi professora por muitos anos. De quem? De medicina. Qual a divisão da medicina? Eu não vou lembrar agora do curso específico, até porque em uma das matérias menciona que ela já estava num cargo de gestão acadêmica lá dentro, controlando alguma parte. Mas ela, por ter esse carinho, por ter trabalhado lá por muitos anos, por saber que é uma área menos privilegiada e que os estudantes saem sempre tupidos de dívida, ela falou: quero doar 1 bilhão, mas com uma condição, é para pagar a mensalidade dos estudantes. Tem que ser 100% destinado a isso. Quer dizer, ela paga isso, se não me engano, 4 anos. Ela vai pagar o curso inteiro. Porque os estudantes saem, em geral, com dívidas de $200 mil, que é a média. Dessa universidade, porque tem outras nos Estados Unidos que chega a quase $1 milhão a dívida quando você se forma. Dessa especificamente é 200 mil, porque é mais barata. Bem, 1 a 1. Eu chequei. Aposto 10. Não. Você quer apostar 10 bitcoins? Eu já fui no... Tá valendo muito, hein? Quer apostar 10 bitcoins? Quer uma yeshiva? Já apostamos, joguei. Eu vou te dar a resposta. É uma yeshiva. 1 a 1. Ah, bom. 1 a 1, nós empatamos. Empatar. E não é. Ela é afiliada à yeshiva, ela não é uma yeshiva. Está escrito, no nome da escola está lá uma yeshiva. Não é uma yeshiva, ela é afiliada à Universidade Yeshiva. Ela não é uma... E que é uma yeshiva? Uma yeshiva é um seminário de estudos da religião judaica. Você estuda a religião judaica. A maior escola de direito de Nova York é uma yeshiva, Benjamin Cardoso. Ela é a escola de... Que é um brasileiro, que veio do Recife, que é parente do Fernando Henrique Cardoso. Do famoso e Vanderlei ele foi Cardoso. figura essencial na maior reforma social dos Estados Unidos, que foi feito pelo Roosevelt. Foi ele... Ele era um... Né? Nos cursos de graduação na Yeshiva University são todos judeus porque tem que estudar religião. Lá você não está estudando religião. Agora, Lucas... Mas nem na Cardoso você precisa ser judeu? Cardoso na frente da minha casa... Não, na Cardoso só 1/4 dos estudantes são judeus. Não precisa ser. Eu queria completar só uma coisa rápida sobre a história da doação que eu estava pensando aqui e eu achei muito bacana. A Ruth, que foi a doadora, ela não queria aparecer. Inicialmente ela falou, tá aqui o dinheiro, mas eu não quero que seja dito que fui eu. E aí fizeram um trabalho para dizer, é importante que você fale. E assim, a moral da história é que era importante porque eles entendem que isso estimula outras pessoas a doarem. Falando, se a Ruth fez,
Então, por que eu não poderia fazer também? Mas sem a vaidade, né? Ela falou, nem pensar em trocar o nome da escola de Albert Einstein pro meu nome, né? Seria Mas eu achei bacana, essa parte. Legal. Se alguém quiser financiar um futuro cineasta italiano, enfim, melhor do que financiar o Manhattan Connection. Por que você não manda para uma escola judaica religiosa, talvez? E qualquer coisa, até trancinha. Diogo, investe sua fortuna comigo que eu patrocino seu filho. Vamos desejar uma boa viagem para o Caio Brinde. A gente vai vê-lo na próxima semana dos escombros de Gaza. Eu já falei, eu vou visitar os escombros do kibbutz, atingido mas vai ficar num bom hotel? 7 de outubro, mas como o Diogo, eu lamento todas essas mortes horrorosas que estão acontecendo em Gaza, em Israel, sabe? Não tem... Ninguém torce por genocídio, sabe? Por ali, exceto os terroristas. Boa viagem. Muito obrigado. Shalom. Shalom. E salam. Salam. Tchau. Até a próxima.